Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 1º de agosto de 2025. A paciência da Casa Branca com Putin acabou. E também a outra matéria que de fato parece um fim do mundo, né? Um ataque russo com mísseis e drones contra a capital da Ucrânia, Kiev, matou 16 e feriu 130. Aliás, esses números, quando vocês estiverem vendo, eu acho que vão ser bem maiores, né? Ainda estavam procurando, depois dessa última divulgação dos números, mais sobreviventes, mais mortos, e mesmo que não haja mais mortos nos escombros, pode ser que esses 130 feridos ou mais, acredito que vão ser talvez um pouco mais, muitos vão passar a óbito pela gravidade dos ferimentos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês para fazerem os comentários e também inscreverem-se no canal. Aqui vocês veem a verdade. E não esqueçam, deem um like. Muito obrigado. Bom, então, sem nenhum progresso, as negociações propostas pelo presidente americano, a paciência da Casa Branca com o ditador da Rússia, Putin, se esgotou. Após negociações fracassadas, isso foram palavras do secretário de Estado americano, Marco Rubio. O alto diplomata, que é o Marco Rubio, ele confirma que os Estados Unidos vão atacar as linhas de apoio de Moscou se a paz não cumprir o novo prazo estabelecido por Trump, após clara frustração com os ataques de Putin contra civis ucranianos, longe das linhas de frente. Sempre que o Trump conversa com Putin, a resposta vem normalmente na mesma noite ou no mesmo dia, vem em forma de ataques contra alvos civis na Ucrânia, contra zonas residenciais principalmente. Mesmo que eles falam que estão atacando as estruturas da Ucrânia, de toda a infraestrutura, mas na realidade isso não acontece. O que de fato eles estão acontecendo e é divulgado com sadismo, cinismo pela própria Rússia, eles fazem essa divulgação, são os civis que são atacados, são sacrificados por esse ditador insano, criminoso, desumano e sem alma. E é principalmente agora, praticamente, o diálogo, até certo ponto, pode estar fechado pelas ameaças de que o Medvedev, que é o Dmitry Medvedev, ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Rússia, ele fez ao fez ao Donald Trump. E o Donald Trump não gostou, mandou recados muito claros que se até o dia 8, inclusive ontem anunciaram na ONU, o representante na ONU dos Estados Unidos da América, anunciou que o prazo de Putin é dia 8. A partir do dia 9, a qualquer momento, terão mais medidas contra a Rússia, mais sanções, e o Trump está prometendo coisas fortes que o Putin vai ver. E eles parecem que não estão se importando com isso, porque eles querem toda a Ucrânia. Eles não querem negociar, porque na negociação eles não querem ceder nada. Por isso, não estão indo para a negociação. E lógico que quando o Marco Rubio falou que os Estados Unidos atacarão as linhas de apoio, elas vão atacar diplomaticamente e economicamente as linhas de apoio, né? E os países que os apoiam, que vão ser sancionados em seus produtos em 100%, porque compram produtos da Rússia e com isso financiam a guerra criminosa do ditador da Rússia. Então, esse confronto militar com os Estados Unidos é uma coisa inimaginável. Pelo menos no momento agora, no cenário atual, na minha opinião, não vai ter. E principalmente, né, quem compra petróleo russo, como a Índia, por exemplo, ela foi um ponto de irritação do presidente americano, né? E o secretário de Estado dos Estados Unidos revelou também numa entrevista à Fox, na quinta-feira próxima passada, ou seja, ontem, que a Casa Branca está se aproximando de um ponto crítico de decisão em relação ao conflito em curso na Ucrânia, com o presidente Donald Trump expressando clara frustração com a falta de sinceridade da Rússia,
em relação à paz. Uma transcrição dessa entrevista, ela está sendo publicada em diversos jornais e revistas do ramo pelo mundo, né? E isso mostra que os Estados Unidos, na realidade, o Trump está sentindo-se enganado e humilhado pelo ditador da Rússia. Após um pouco mais de 6 meses de engajamento, incluindo conversas recentes com altos funcionários russos, no início desta semana, nenhum progresso significativo em direção ao cessar-fogo foi alcançado. E o presidente já esperou mais de 6 meses, segundo disse o Marco Rubio, e fez o melhor que pôde, e afirmou ele, né? E destacando os esforços diplomáticos contínuos. O Rubio também acrescentou que a Casa Branca está particularmente incomodada com os bombardeios contínuos da Rússia em cidades ucranianas, mesmo aquelas longe das linhas de frente, apesar das alegações de que o conflito acabaria durante ligações telefônicas, ou seja, não aconteceu. Como eu falei há pouco, né, e vocês também já falei muitas vezes isso, o ditador não tem interesse em acabar isso e ele vai tentar levar essa guerra à frente de qualquer maneira. Então parece que agora os Estados Unidos vão reagir, vão agir para que de fato o Putin não tenha mais o seu, vamos dizer assim, capital que receba da venda dos produtos de energia como petróleo e gás. O Marco Rubio também indicou que Trump tem muitas opções sobre a mesa para pressionar a Rússia, incluindo sanções secundárias às vendas de petróleo, um golpe significativo para a receita da Rússia e sanções bancárias setoriais. Embora a principal esperança do governo americano continue sendo interromper os conflitos e iniciar negociações. O Rubio enfatizou também que o presidente não vai esperar para sempre. Então, ontem, apenas repetindo, né, para frisar bem, os Estados Unidos da América, através do seu representante na ONU, anunciou que o prazo de Vladimir Putin termina no próximo dia 8, ou seja, na próxima semana. Bom, esse ataque que foi feito ontem contra Kiev, na realidade é uma retaliação à postura do Trump que mudou, vamos dizer assim. O ditador da Rússia esperava que poderia continuar enrolando o presidente americano, mas não conseguiu, e por causa disso acho que ele ficou numa posição em que Trump não tem vontade de mudar de ideia mais, e disse que não vai mudar, a não ser que haja um cessar-fogo e iniciem as negociações, e o russo deixe de bombardear áreas civis, né? E ontem, então, aconteceu mais um ataque em larga escala, com mísseis e drones determinados pelo ditador da Rússia para atacar a capital da Ucrânia, e 16 pessoas, né, como eu anunciei inicialmente, foram mortas e mais de 130 feridos, né? O número de mortos deve aumentar, enquanto parentes continuam esperando do lado de fora, não podem ficar onde os bombeiros estão trabalhando, para saber o paradeiro dos seus entes queridos, dos seus amigos, né? A polícia ucraniana informou que entre 10 e 15 pessoas estavam desaparecidas até as 17 horas, mas esse número pode aumentar, além dessas que elas já determinaram. Eu acredito normalmente quando fica desaparecido, ou está muito mal, não pode gritar, ou de fato está morto. Então, eu, por causa disso, tenho a sensação que o número de mortos, o número de feridos, pode ser que ultrapasse esse número de entre 10 a 15, talvez aumente bastante. Teve casos, por exemplo, de uma senhora, né? Ela e o filho deixaram o apartamento no primeiro andar, quando começou de desabar o prédio, né? Assim que o míssil atingiu o 9º andar do prédio residencial um prédio ainda da era soviética, né? A filha, junto com 2 netos de 21 e 17 anos, ainda estavam sobre os escombros às 18 horas de hoje, né? Perdão, de ontem, às 18 horas de ontem, no dia 31 de julho. E ela estava lá embaixo, sentada, disse que esperando, e falou para os repórteres: nem sei o que estou esperando, chorando, por causa do que aconteceu com a família dela. Inocentes, não tinham um fuzil, não tinham uma bala, nenhum projétil de munição, e foram atingidos por esse criminoso russo
ditador da Rússia e por essa nação que não dá para chamar de nação, porque é um aglomerado de criminosos que está patrocinando isso e apoiado, inclusive a invasão da Crimeia, quando aconteceu em 2014, e de Donbass também, foi apoiada por esse povo que é chauvinista e imperialista que segue os rumos desse ditador insano. Esse ataque deixou o maior número de crianças feridas em Kiev, né, desde o início da guerra em larga escala. Era um prédio estritamente residencial e ali moravam muitas famílias com crianças. Enquanto os americanos tentam pressionar Moscou para negociações de paz, a Rússia intensificou os ataques na Ucrânia, muitas vezes visando cidades distantes no campo de batalha, demonstrando frustração com os ataques contínuos da Rússia. As cidades ucranianas, incluindo Kiev, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse que seu país vai impor novas tarifas à Rússia, a menos que ela concordasse em encerrar a guerra em 10 dias. Então vamos ver se de fato isso não vai acontecer e estamos torcendo que aconteça, porque na realidade isso não é uma guerra, é a destruição de uma nação. O Putin quer que o povo todo da Ucrânia morra, que lá a terra fique deserta e ele mande seus russos criminosos para morar lá, assim como fez nas outras regiões que ele invadiu em 2014, na Crimeia e em Donbass. Então, como falei para vocês, não é uma guerra, é uma destruição de uma nação e é isso que ele quer fazer. Esse regime do Vladimir Putin tem que, de fato, acabar. Eu vou falar mais em detalhes sobre essa destruição da nação, que ela é pregoada, inclusive, na imprensa russa, em Moscou, o que está acontecendo no próximo vídeo. Assistam, que vocês vão gostar, é muito importante. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês inscritos no canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.